Iniciativa que reúne 15 universidades da América Latina e Europa, o programa Erasmus Plus Students for Change da União Europeia vem permitindo que alunos e professores experimentem práticas e métodos de aprendizagem voltados à inovação e ao empreendedorismo social. No Rio em Foco, que começa agora, vamos mergulhar nessa experiência e conhecer um pouco mais sobre os resultados práticos. Vamos saber ainda de que forma a criação de redes ajuda a disseminar essa e outras iniciativas. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe as professoras Ruth Melo e Luísa Martins, da PUC-Rio. O programa Erasmus Plus permite que professores ajudem a estudantes a encontrarem as carreiras que aspiram, além de desenvolver aptidões para responder às necessidades do mercado de trabalho. No Brasil, as universidades que participam do projeto, iniciado em 2017, são a PUC-Rio e a PUC do Rio Grande do Sul. Na matéria a seguir, a coordenadora executiva do programa explica qual o principal objetivo e o legado para a sociedade. El objetivo principal de Students for Change es el desarrollo de competencias en emprendimiento e innovación social, como parte del plan curricular de las universidades latinoamericanas, con el fin de promover entre los estudiantes las capacidades necesarias para identificar y resolver los problemas sociales que aquejan a nuestra región. El modelo que promueve una estrategia académica para el desarrollo de competencias en innovación social y emprendimiento social entre los estudiantes se ha hecho patente a través de un libro que está en acceso abierto dentro del sitio del proyecto. Asimismo, acompañando este modelo de competencias, se desarrolló una caja de herramientas de aprendizaje que apoyan esta vinculación con las competencias a través de la detección de las necesidades de la comunidad y ayuda a ofrecer soluciones sostenibles a los problemas detectados. Esta caja de herramientas también se encuentra en acceso abierto dentro de nuestro sitio y probablemente también se incluya en una publicación electrónica al final del proyecto. A partir también de los conocimientos desarrollados y los proyectos desarrollados por los distintos alumnos, se ha buscado generar una comunidad en línea en la que se puedan vincular tanto profesores como estudiantes, no necesariamente los que participaron únicamente en el proyecto, sino todo aquel que esté interesado en proyectos en innovación social y emprendimiento social. Para ello, se ha buscado dentro del proyecto el desarrollo de una app electrónica o una app en línea, con el fin de vincular a todo aquel que esté interesado en algún proyecto o en alguna temática alrededor de la innovación social y el emprendimiento social. También, como parte de la implementación de nuestro modelo de competencias en innovación social y emprendimiento social, se desarrolló un sistema de monitoreo y de acompañamiento de los cursos en donde se aplicaba este modelo. Este modelo este sistema de monitoreo permitió rescatar cuáles eran las mejores prácticas dentro de las distintas universidades, con el fin de también promover un acompañamiento colegiado entre los distintos miembros y los distintos estudiantes que participaban dentro del proyecto. O diferencial desse programa Erasmus é justamente também trabalhar com os professores, né, e permitir essa troca de metodologias entre os professores. Como é que a PUC ingressou e como é que foi esse caminhar até hoje? Foi em 2016, né, Luísa? A gente estava com outras organizações, 15 organizações latino-americanas, 5 organizações da Europa, 5 universidades da Europa e 10 universidades da América Latina. E a PUC-Rio foi convidada para integrar esse grupo do Brasil, né, Rio Grande do Sul e a gente no Rio de Janeiro. E foi a primeira iniciativa do Erasmus de não fazer intercâmbio de alunos, e sim de metodologia ativa de ensino para o empreendedorismo social e para a inovação social. E a partir desse ingresso, isso significa também aporte de recursos? Como é que foi esse processo para a PUC, né? Esse processo para a PUC ele foi coordenado por duas professoras, principalmente, que foram a Ruth Melo e a Magda Pichetola, do Departamento de Educação, que fizeram todo o processo de inscrição, de articulação dentro da universidade, né? Desde que a PUC começou a participar desse processo, algumas iniciativas já aconteceram, né, Ruth? Agora acho que já foram para 2, 3 países fazer esse intercâmbio de metodologia, teve atividade no Rio Grande do Sul,
Agora, recentemente, eles acabaram de voltar do México com uma iniciativa também para articulação, para troca de ideias. Já foram para a Colômbia, inclusive com a participação da universidade, para ver como é que a universidade pode levar adiante o legado do Students for Change, porque é uma parte importante, é muito comum nesse tipo de iniciativa. Encerra o programa, encerram-se as iniciativas. E a ideia desse encontro na Colômbia foi levar a universidade para lá, para ver como é que isso vai se dar depois do encerramento do programa. Então, o próprio diretor, né, da universidade, o representante do diretor da universidade no caso da administração, foi com um grupo de estudantes para a Colômbia para poder garantir esse legado, essa continuidade. Mas o programa em si envolveu basicamente eventos externos, um curso à distância, finalizando com um curso presencial. Então, é um recurso financeiro da União Europeia para mobilidade de professores, focando nessa metodologia de troca de metodologia. E como é que foi para a universidade internalizar isso? Quer dizer, um dos perfis importantes também para poder avançar nessa troca é justamente a multidisciplinaridade. Né? Sim. A gente já tem essa característica desde a formação do Domínio Adicional de Empreendedorismo, que foi em 97, que foi implementado, né? O processo começou em 95, que já envolveu 3 departamentos completamente diferentes, engenharia, informática e psicologia. Então essa característica já faz parte do que é o empreendedorismo da PUC hoje. Então, nesse aspecto específico, é até um pouco mais fácil a gente garantir a transdisciplinaridade. A gente tem 9 departamentos envolvidos. A troca ela já acaba acontecendo mais naturalmente. Hoje a gente é coordenado pelo Departamento de Administração, mas os professores eles estão distribuídos dentro da universidade, né? Então a gente tem alguns momentos de troca que a gente promove, seja aí para eventos de fora, oferecendo para os professores que vão, ou promovendo eventos dentro do próprio Centro de Empreendedorismo, para facilitar essa troca. Acabou de acabar o evento da Colômbia, também foi iniciozinho desse ano, meados do semestre passado. A gente está agora implementando um hub de inovação. Além disso, a gente tem 2 outras iniciativas, a construção de um evento de inovação social e a gente está com um projeto para desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental. Então, são iniciativas que estão caminhando junto com, porque já fazem parte um pouco da nossa característica e também para agregar nesse projeto do Students for Change. Mas isso é muito diferente, né? Porque normalmente a universidade tem guetos, né, que não se falam. Sim. Então, de alguma maneira, a gente tem esse movimento favorável já do empreendedorismo, que envolve 30 professores, né? E os alunos cada vez mais querendo interagir. Então, esse hub de inovação social não é a universidade, não é o diretor, não são os departamentos, são os alunos querendo. Então, a gente está apoiando, mas é a iniciativa de alunos, né? Quantos alunos hoje, quantos alunos foram impactados nesse período pelo programa Erasmus? O programa todo foram 3.000 alunos impactados, porque foram 15 universidades, cada universidade com mais ou menos 5 disciplinas, né? Então, por exemplo, eu apliquei o ano passado esse curso piloto pelo programa Erasmus, revisitado, foram 35 alunos. Então, cada um, exponencialmente são 3.000 alunos, né? E tem também essa questão de que apesar de, enquanto o Erasmus está rodando, a metodologia ela é aplicada nessas disciplinas dos professores que estão participando do projeto. Mas, em princípio, essa metodologia ela pode e deve ser disseminada entre as outras disciplinas. Hoje a gente tem 1.200 alunos cursando disciplinas do domínio adicional por semestre. Então, o potencial de impacto que a gente tem é enorme. Porque tem esse processo todo de internalização e de troca de experiência entre os professores para levar à frente essa metodologia. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Ruth Mello e Luísa Martins. Na Universidade da PUC do Rio Grande do Sul, foram implementadas 7 disciplinas que utilizam a metodologia do programa Erasmus Plus, impactando 230 alunos. Na matéria a seguir, o professor Lucas Moracina explica de que forma isso foi feito. Vamos ver. Nós primeiramente desenvolvemos conceitos relacionados a empreendedorismo e inovação social. Logo após, nós desenvolvemos as competências necessárias, né, para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação social e, por último, nós desenvolvemos uma caixa de ferramentas que traz muitas ferramentas de apoio à promoção do empreendedorismo e da inovação social. Bom, após esse desenvolvimento que é mais teórico, o que nós fizemos? Nós fizemos uma capacitação para os professores que iriam implantar os cursos piloto. Para isso, foi desenvolvida uma capacitação em parte online e terminando numa capacitação presencial. O interessante de comentar
é que essa nova abordagem, olhando para organizações sociais, fez com que as disciplinas fossem vistas de uma forma completamente diferente. Onde antes disciplinas que nós já utilizávamos o programa Service Learning, já estavam próximos de empresas, tiveram uma nova abordagem com organizações sociais, onde nós atendemos algumas ONGs, algumas associações, algumas empresas com impacto social, onde no desenvolvimento do projeto, os alunos acabaram desenvolvendo muito mais do que desenvolviam antes. Por quê? Porque eles conseguiam ser impactados por essas organizações, eles conseguiam ver o valor que os trabalhos que eles estavam desenvolvendo para a sociedade. No Rio, a gente teve 5 disciplinas, não foi isso? E conta pra gente um pouquinho mais como é que foi esse processo, um pouco das disciplinas, o que rolou de troca nesse período. Dessas 5 disciplinas, 2 do Departamento de Pedagogia da PUC, de Educação da PUC, e as outras 3 ligadas ao empreendedorismo. Uma do Departamento de Design, outra de Psicologia e outra do Departamento de Administração. Essa do Administração se chama Planejamento e Empreendimentos Sociais, é a que eu ministro desde 2012. E ela, a partir da mudança que a gente fez, né, a gente fez um processo de apadrinhamento, os alunos atuam como consultores de projetos sociais de verdade, iniciativas sociais reais aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente teve a grata surpresa de ganhar um prêmio da ONU Brasil pelo Pacto Global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, né? Então foi muito gratificante e ajudou também a gente a irradiar, dizer o que a gente está fazendo e provocar outros professores também a pensar diferente, né? É que um dos desafios das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é justamente trabalhar essa questão da educação e da multiplicação dessas metodologias, né? E nesse caso específico também trabalhar essa proximidade maior dos alunos com a realidade, com os problemas da sociedade, se envolver um pouco mais. Como é que funciona, assim, depois que eles participam durante um semestre da sua disciplina, como é que funciona na prática, assim, como é que é essa metodologia de ensino? No segundo dia de aula, mais ou menos, eles têm um encontro com gestores, então os gestores fazem um pitch, né, fazem uma mini apresentação deles, da carreira deles e do qual é a proposta da iniciativa social, e aí desde movimento social, desde projetos de associação de moradores, desde ONGs consolidadas e outras ainda em nível de startup, né? Então eles fazem uma apresentação, o aluno gosta, faz um match, né, que a gente diz, faz um casamento de interesses, e aí durante um mês e meio, até a prova intermediária, né, o aluno fica validando um problema daquela organização social. É um processo de design thinking na veia, né? Então ele valida, tem esse momento clímax, que é o momento da prova intermediária, em que o gestor e a gente entende que eles vivenciaram aquele processo de imersão, problematização a contento, e aí mais um período, um mês e meio, eles têm para concluir o processo de ideação e de prototipação, de entrega de alguma intervenção de verdade, né, que eles possam validar e testar na própria organização social. Então eles atuam como consultores de organizações sociais reais, aplicando conceitos de planejamento, de empreendedorismo social. Que acaba sendo uma experiência bacana, né? De estar na universidade, podendo contribuir com o que está acontecendo e podendo depois contar essa história no futuro, carregar essa experiência para o futuro. E isso é uma preocupação que a gente tem bastante lá no empreendedorismo da PUC, de em algum momento colocar eles em contato com o que é o mundo real mesmo. Se eu não vou entrar em contato com as organizações, como é que eu posso olhar para o mundo, olhar para o ambiente em que a gente vive e pensar, ok, existe um problema aqui. Então, como é que eu faço para tentar resolver esse problema? Né? A nossa iniciativa, nosso pensamento de empreendedorismo tem muito mais a ver com resolução de problemas e propósito do que criação de negócio. Tá? Então, passa um pouco mais por aí. E coaduna muito, né, Luísa, com o que o aluno quer, né? O aluno quer pôr a mão na massa, quer entender o porquê daquele conteúdo, que ele muitas vezes não vê a prática, né? Então, é também uma relação dialógica da universidade precisando se rever, se reposicionar e atender melhor os anseios desse aluno global, né, cidadão global. E das outras iniciativas dos outros departamentos, professores que você citou, funciona mais ou menos nessa mesma metodologia ou também são atividades diferentes? Em geral, né, Luísa, as matérias, disciplina de empreendedorismo social são muito práticas, tem muito de teoria também, mas é muito validando o tempo todo na prática, mas essas outras
4, né, que fizeram ano passado esse projeto com a gente e estão continuando a reaplicar a metodologia, cada professor fez a sua proposta de intervenção a partir da vivência do programa Erasmus Plus, né? O professor Rafael Zaremba e o professor Guilherme Toledo, também do Domínio Adicional, também fizeram suas inovações metodológicas, né, na disciplina deles. E, por exemplo, do Guilherme Toledo, um aluno de psicologia, que é o Edson Rodrigues, por exemplo, ele criou um projeto com outra amiga dele, que é roupas, né? Parte de roupas de afrodescendentes, ligando as lutas afrodescendentes do Rio de Janeiro. E se chama Cultua, e ele está vendendo online para todo o Brasil e já tem até algumas camisas vendidas lá em Berlim, que eu sei. O pessoal tirou foto e mandou. Dessa troca também que acontece entre os professores do Brasil com o restante do mundo, né? Essas metodologias se assemelham, de certa forma, na troca de experiência é possível identificar coisas que já estão sendo feitas ou que podem, na verdade, validar o que já estava acontecendo antes do programa? A gente no Brasil tem o Paulo Freire, que é o grande inspirador mundial de formas diferentes de se pensar a escola, processo de aprendizagem, né? Então, na verdade, quando a gente fez no programa Erasmus uma caixa de ferramentas com 45, né, instrumentos de aplicação em sala de aula, para o protagonismo juvenil, para a inovação social, para o empreendedorismo social, na verdade não são exatamente inovadoras essas práticas, né? A gente ressignificou, redesenhou para essa perspectiva dentro desse novo contexto mundial, né, que a gente vive aqui. Mas de verdade são práticas que já vinham sendo aplicadas, mas que ganham novo significado ao a gente fazer o aluno pensar na área social, na área ambiental. Mas enquanto métodos ativos de ensino já eram aplicados sim em outros contextos. A gente tem, desde mais ou menos os anos 2000, uma lógica de empreendedorismo que fala de sempre idas repetidas, que são processos de iteração no mundo real para validar uma informação que... A ideia é que tudo são hipóteses. Tudo que a gente pensa de possibilidade de intervenção são hipóteses que precisam ser validadas no mundo real. Então, quando a gente pensa em validação, quando a gente pensa em empreendedorismo social, como é que a gente aplica essas metodologias, como é que a gente sistematiza essas idas ao mundo real para a validação do modelo de negócios, principalmente pensando em intervenção social. Agora, voltando especificamente a essa questão da caixa de ferramentas, né? Porque as pessoas começam a tentar pensar a caixa de ferramentas, como é que isso funciona, assim, para o professor que não participou desse processo, de que forma isso está disponível para ele e para os que participaram, como é que também isso fica disponível como lá uma volta, como legado do programa? A caixa de ferramentas, ela é bilíngue, ela está em espanhol e inglês. É um site? É um site do programa Erasmus Plus Student for Change. Está aberto, tanto ele vem junto com o livro e vem essa caixa de ferramenta com 45 instrumentos, né, de sala de aula. Está lindo, está bem rico, mas pena que não está em português ainda. A gente tem um projeto de versar para o português também, mas a versão é totalmente bilíngue em espanhol e em inglês, está lá aberta para o público. Para quem quiser acessar, para todos os professores de outras instituições. Agora a gente acabou de voltar do México, a gente combinou que vai colocar cada ficha, né, uma ficha de protocolo de aplicação, né? Cada ficha dessa vai estar no Wikipedia, então vai estar mais aberta ainda, mais do que já está hoje. A gente vai contar um pouquinho mais sobre essa experiência de trabalhar com o mundo real no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Aproximar alunos da realidade e permitir que a sala de aula seja um local voltado à solução de problemas. Esse é um dos diferenciais das disciplinas que aplicam a metodologia criada a partir do programa Erasmus Plus. Na matéria a seguir, o coordenador da ONG Projeto Ruas, que apresentou seu modelo de negócios para os estudantes, contou como foi a experiência. O Projeto Ruas começou em 2014, quando um grupo de amigos decidiu ajudar moradores de rua dos bairros do Leblon ao Leme, localizado na zona sul do Rio. A proposta inicial era entregar sanduíches e sucos para esses moradores. Posteriormente, cada um foi percebendo a importância da interação humana. E hoje eles vão muito além. Dentre os principais desafios da ONG estão reconexões familiares, encaminhamento para centros de reabilitação e até mesmo a inserção no mercado de trabalho. E a parceria desse projeto com a PUC-Rio possibilitou mais ganhos. O Projeto Ruas leva 3 desafios diferentes e os alunos escolhem um para que eles mais se identificam para trabalhar ao longo do semestre. E durante os dois últimos semestres, né, as 2 participações, os grupos que trabalharam com o Projeto Ruas acabaram focando num desafio muito grande que a gente tem, que é da interação com os nossos doadores e a manutenção dessa relação, né? Então, como que a gente poderia
avançar, engajando mais doadores, mas sem deixar de fornecer informações para essas pessoas, sem deixar de ter uma gestão transparente e deixar que eles acessem o que está sendo feito dentro da organização com as doações que eles estão fornecendo. Foi através das experiências vividas dentro e fora de sala de aula que alunos de diferentes cursos desenvolveram um hub de inovação social da PUC-Rio. Esse projeto do Studio for Change tinha uma viagem que a gente iria fazer para apresentar o resultado que a gente teve junto com essa matéria. E aí eu fui uma das selecionadas, junto com a Bárbara também, que a gente foi apresentar então nossos projetos. Eu apresentei do Projeto Ruas e ela apresentou do CVI Rio, que é uma outra organização que eles trabalharam. E a gente, nessa experiência, a gente foi para Bogotá e passou uma semana lá. E a proposta do evento era dar um start, dar uma faísca para que a gente produzisse alguma coisa localmente também. Então, e depois dessa experiência, o que vocês vão fazer? E aí, nesse dia, a gente se reuniu, todos os professores e os alunos que estavam presentes, e a gente começou a desenhar ideias a partir do que a gente tinha vivenciado, a partir desse semestre também que a gente tinha elaborado junto das organizações, ideias que a gente pudesse trazer para a nossa realidade. E aí a ideia que a gente teve, que foi muito inicial, era fazer um evento, era fazer algumas atividades que trouxessem essa noção de interdisciplinaridade. E aí a gente montou, como consequência desse processo, né, o Hub de Inovação Social da PUC, que ainda está em processo de ser finalizado. A gente está fazendo um projeto que tem a ideia principal de ser um legado para a PUC e para o ecossistema de inovação social do Rio. Realmente fortalecer esse ecossistema, fazer com que essas iniciativas não andem só, que não sejam focadas nas pessoas, mas sim seja uma rede de colaboração para que essas iniciativas cresçam e tenham sustentabilidade. E o que é mais interessante também foi o desdobramento disso, quer dizer, como os alunos se engajaram e querem dar continuidade ao que aprenderam em sala de aula, né? Isso é muito comum, né? Aquela mosquinha azul, que não é da política, mas que também é bem-vinda, né? Mas é da vontade de intervir, de ser protagonistas de projetos sociais, mundo real, né? Isso fica ali com eles. Muitas vezes eles continuam sendo voluntários, continuam sendo estagiários, né, não remunerados dessas organizações sociais que eles apadrinham durante a disciplina, durante os 4 meses de disciplina na universidade. E mesmo quando eles não implementam essa metodologia, quando não usam isso para os próprios projetos ou para serem voluntários, eles carregam essa expertise para a vida deles. Eles carregam para qualquer coisa que eles vão fazer. Na hora que eles pensarem em um projeto, sempre vai ter uma iniciativa assim, será que eu estou causando impacto ambiental? Será que eu estou causando algum impacto social positivo? Né? Então isso fica como uma forma de aprendizado vivencial, que acaba registrando muito mais do que só o aprendizado teórico, né? O aprendizado teórico existe um número mágico de que só 5% a gente registra. E na prática a gente pode chegar a 95% de aprendizagem. O próprio Rafael Costa, né, que hoje é diretor do Projeto Ruas, ele é ex-aluno da PUC, ele conheceu o Projeto Ruas em uma sala de aula também minha, há 3 anos atrás, e depois disso nunca mais. Não quer saber de outra coisa a não ser trabalhar para a área social. Agora, é muito interessante falar desse tema, até porque é um tema que está vindo à pauta também na Alerj, que é a questão dos negócios de impacto. Ainda há muita confusão nesse campo, né? Do que é um projeto social, do que é um projeto de impacto, um negócio de impacto, um negócio social. Então, é interessante também ver que na universidade esse tema também já está em pauta, né? Já está em pauta, ele já está bastante em pauta. Um conceito super novo aqui no Brasil, né? Não só no mundo, mas a gente está conseguindo consolidar, né? Ajudando aqui no projeto também de lei que está tramitando, estamos muito aí empolgados com o que vai vir daí da Alerj. E tem até um projeto que vocês aprovaram com a FAPERJ, né, Luísa? Isso, para desenvolvimento de negócio social, que é uma das grandes questões das ONGs, era exatamente como é que se mantém uma ONG que tinha principalmente como objetivo resolver um problema social, resolver um problema ambiental sem fins lucrativos. E a forma de pensar dessas ONGs, elas acabavam se sustentando muito por doações de pessoas físicas. Essa mudança de perspectiva, de pensar em negócio social, negócio de impacto, ela tem muito a ver com uma mudança de perspectiva de que a própria organização gera a própria receita. Tá? E ela tem autonomia, né? Ela não depende Exatamente. de dinheiro de governo, de edital público, de pessoa física ou jurídica. Ela tem uma autonomia
para vender alguma coisa, algum produto ou serviço, né? Mas muda também essa perspectiva de como prestar contas disso para a sociedade. Aí tem um papel importante também a universidade de pensar que indicadores vão ser esses que vão demonstrar o impacto que aquele negócio está gerando. E esse é um grande desafio e é isso que tem muita gente estudando nesse momento. Uma organização de impacto, ela tem que ter métricas de impacto. E ela precisa ser, essas métricas, elas precisam ser muito bem divulgadas para não ser um marketing da empresa. Não ser um social washing, greenwashing, né? Que são termos em inglês aí, que na verdade é uma enganação para o público, para o consumidor, né? Eu costumo dizer que é muito mais difícil ser um negócio de impacto socioambiental do que você ser uma empresa tradicional. Porque você não só tem que visar ao lucro e ter sustentabilidade, perenidade financeira no tempo, como você também tem que mostrar a cara a tapa do que você está dizendo que vai melhorar de social, de trabalhista, de ambiental, de relação de mulher, de gênero, o que seja. Mas essa questão também é um pouco da demanda do próprio mercado, né? Hoje em dia, eu acho que seria mais difícil até ser tradicional, porque o público já não quer mais o mais do mesmo, né? Exige também a posição das empresas e uma outra tomada. Exige propósito, o que a empresa, o que tem por trás, qual o propósito daquela empresa, o que ela pensa, quais são os principais valores, né? Qual o conceito, eu estou comprando um conceito por trás de uma organização e não um produto, aquilo que a empresa vende, que é o produto final. Ela vende um propósito, ela vende alguma coisa maior do que isso. E a gente tem algumas chancelas dadas por instituições como o Sistema B, por exemplo, que tentam garantir que as empresas elas realmente causam algum impacto positivo. Agora, em relação, voltando um pouquinho ao Erasmus Plus, ao legado desse programa, ele já está terminando agora no final de 2019, não é isso? Isso. A gente pode elencar alguns legados, né? Além desse livro do projeto, da caixa de ferramentas com 45 instrumentos. A gente, em nível PUC, né, um dos membros consorciados do programa, que envolveu 15 organizações, a gente na PUC-Rio tem esse legado do coletivo juvenil, né, que é o Hub de Inovação Social. Os alunos estão se propondo a fazer isso e a PUC está acolhendo. Tem também um livro, um e-book, que a gente está lançando em novembro, com os resultados das 5 disciplinas e da problematização do que é a extensão universitária, né, que toda universidade que se preze tem que ser ensino, pesquisa e extensão, e o que a gente está fazendo em nível de extensão e o que pode ser melhorado, principalmente nas universidades públicas e comunitárias, né, que é o caso da PUC-Rio. E é isso, e muita energia para irradiar e conversar sobre o que foi alimentado e trocado com mais de 50 professores universitários da América Latina, né? Com observadores externos também para pensar no que fica para os alunos que vivem essa experiência, né? Existe um acompanhamento. Esse programa Erasmus ele é bem mais antigo, né? Dentro da comunidade europeia, mas tem essa questão de estar trocando experiência e estar contribuindo para a construção em outros países, na América Latina, num diálogo permanente. Entendendo que os problemas da educação eles são mundiais, não é só no Rio ou no Rio Grande do Sul, mas a gente, quando vai compartilhar, vê que os alunos estão no mesmo time, né? Da necessidade de um outro tipo de sala de aula, um outro tipo de experiência de aprendizado. É isso aí. O aluno e o consumidor global, né? Estão pedindo novas organizações aí. Novas formas de aprender, novas formas de entrar em contato com as coisas e novas formas de se engajar com o mundo, novas formas de eu quero realmente ser agente de transformação da realidade. Muito legal. Bem, infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, Ruth. Obrigada, Luísa. Obrigada. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Acesse nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.